Muito boa noite, caro telespectador. Seja assim bem-vindo ao Telenotícias. Eu sou Deise Massendec e estaremos juntos por aproximadamente uma hora para a atualidade informativa. Seguimos agora com os destaques que marcam a edição de hoje, nomeadamente Renamo nega a criação de uma junta com partidos extraparlamentares para tirar a Frelimo do poder. Em segundo destaque, MDM diz que o governo deve adotar medidas práticas para minimizar o atual custo de vida. Em terceiro destaque, a Organização Mundial da Saúde garante que o país está bem encaminhado no processo de disponibilização dos serviços sanitários após a pandemia da Covid-19. Quarto destaque, a Comissão dos Direitos da Mulher e de Igualdade de Gênero quer violência de género na lista de crimes da União Europeia. E por último, no que diz respeito ao destaque internacional, Turquia admite progressos da Suécia e Finlândia para juntar-se à NATO. Por acompanhar de forma detalhada nesta edição, seja bem-vindo. Iniciamos sim com a seguinte nota. A Renamo diz que o encontro havido na passada terça-feira com partidos extraparlamentares não visava a criação de uma coligação. O porta-voz desta formação política, que falava em entrevista exclusiva à FTV, avança que o seu partido se reuniu com extraparlamentares para discutir os desafios do país e das eleições de 2023 a 2024. Na passada terça-feira, a Renamo reuniu-se com partidos extraparlamentares para discutir a criação de uma provável coligação para tirar a Frelimo do poder e vencer as eleições de 2023-2024. Em entrevista exclusiva à FTV, o porta-voz do maior partido da oposição negou tratar-se de uma reunião para a criação de uma coligação, mas sabe-se que não seria algo sui generis, até porque a Renamo já participou em eleições gerais coligado com outros partidos, tendo conseguido conquistar assentos na Assembleia da República, mas nunca ganhou a maioria parlamentar. Em 1999, o partido avançou com uma coligação, então designada Renamo União Eleitoral, que viria a ser desfeita depois de apenas um ciclo eleitoral. Este encontro não visou falar sobre a coligação. Este encontro, Sua Excelência o Presidente Soufo Momadi promoveu para haver uma interação entre os partidos políticos da oposição em face dos vários desafios que o país enfrenta, como a criminalidade, a corrupção, o desemprego e também os processos eleitorais que se aproximam em 2023 e 2024. Portanto, não se tratou de falar-se neste momento de coligação. José Manteigas explica a ausência do MDM no encontro feito com extraparlamentares. Não é verdade que o partido MDM foi convidado. Portanto, não foi convidado. Este encontro foi exclusivamente para os partidos extraparlamentares. O que existe de fato é a ideia de, no momento agora posterior, termos, portanto, esta iniciativa ser lançada para outros partidos políticos, como é o caso do MDM. O porta-voz desta formação política trouxe críticas ao governo pela legalização da força local no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. E nós, tempestivamente, na pessoa de Sua Excelência o Presidente Soufo Momadi, quando o Presidente da República veio a público anunciar em Cabo Delgado E poderemos sim acompanhar esta peça de forma detalhada mais adiante ainda nesta edição. Por enquanto damos sim continuidade.
O presidente do Movimento Democrático de Moçambique está indignado com a falta de políticas fiscais que o governo devia criar para minimizar o atual custo de vida no país. Lutero Simango falava nesta sexta-feira em conferência de imprensa que tinha como objetivo reagir ao problema que tira sono a muitos funcionários públicos. Atsu. O atual custo de vida no país tem de agravar-se cada vez mais. Dados recentes do Instituto Nacional de Estatísticas indicam que em abril do ano em curso, o preço do combustível básico subiu numa ordem de 7,9%. Como forma de resolver o dilema, o presidente do MDM, Lutero Simango, defende a criação de políticas acessíveis para mitigar o custo atual de vida no país. Ultimamente, o custo de vida em Moçambique tende a subir. São subidas galopantes. Como sabemos, antes da implementação do Sul, falou-se muito de que a tabela salarial única iria incrementar os salários de muita gente. E o mercado moçambicano reagiu em função disso. Fazer subindo os preços no mercado. E esses preços continuam a subir. E isso preocupa-nos porque reduz a capacidade de compra dos nossos concidadãos. E para mitigar, minimizar estes custos de vida, passa necessariamente em adotar medidas adequadas na política fiscal. E nós, como MDM, temos defendido de que é preciso reduzir os encargos fiscais, reduzir os impostos, para permitir que os nossos concidadãos, as nossas famílias, também o setor empresariado, possam ter uma outra dinâmica de vida. Ao nosso entender é que a economia só se desenvolve quando há maior circulação de dinheiro. E também se desenvolve quando há maior circulação dos produtos no mercado. Quando um povo, quando as famílias não têm a capacidade financeira para enfrentar este mercado, se reduz a circulação de dinheiro e, obviamente, também os produtos deixam de circular de forma desejável. No fim da sua intervenção, Simango exigiu ao governo a redução de taxas de imposto sobre o valor acrescentado para conter o custo de vida em Moçambique. Por isso, nós do MDM queremos que se reduzam certos impostos, incluindo as taxas de energia e água, respectivamente, para permitir que as famílias consigam enfrentar a vida, para permitir que as famílias consigam satisfazer as suas necessidades básicas. Neste momento em que estou a falar convosco, o governo de Moçambique já depositou uma proposta de lei para a redução do IVA de 17% para 16%. Nós, o MDM, Movimento Democrático de Moçambique, o Partido da Esperança dos Moçambicanos, defendemos que deve-se reduzir o IVA para 14%. A redução do IVA para 14% vai beneficiar as nossas famílias moçambicanas, vai beneficiar os mais pobres e também vai reativar o setor empresariado para que coloque mais os seus produtos no mercado. Por isso, vamos defender na sede própria para que o imposto, o valor acrescentado, que é o IVA, se reduza para 14%. A Organização Mundial da Saúde reconhece que Moçambique está bem encaminhado no processo de disponibilização dos serviços de saúde e igualmente reconhece a importância de validar o subsistema comunitário como forma de responder à emergência pública.
Sobre o lema Estado do Mercado, um trabalho comunitário de saúde, o representante da Organização Mundial da Saúde, Severin Schleider, proferiu o seu discurso enaltecendo o trabalho feito pelos profissionais da saúde no país, bem como a política aprovada para a integração dos subsistemas políticos, privados e comunitários. Por isso, é de louvar que a Política Nacional de Saúde de Moçambique, aprovada em 2021, define o Sistema Nacional de Saúde como sendo composto pelos subsistemas público, subsistema comunitário e subsistema privado que interligam-se e complementam-se. Esta política mostra comprometimento do governo e avanços no fortalecimento do sistema de saúde com vista a alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Excelência, Ministro da Saúde, diretores nacionais, parceiros, distintos participantes. A nível global, Covid-19 testou a capacidade dos sistemas de saúde como um todo, com principal área afetada sendo a força de trabalho em saúde, cuja capacidade para responder à emergência de saúde pública e fornecer serviços regulares foi restringida. Esta situação suscitou diálogos ligados à força de trabalho em saúde, da perspectiva de investimento, proteção e disponibilidade. Ainda assim, saúdo a todos os profissionais de saúde que de forma incansável continuam a mostrar o seu comprometimento em prestar serviços de saúde à população, mesmo com os desafios que os tempos que hoje nos remetem. Com vista a melhorar a força de trabalho no país, o subsistema comunitário visa integrar os outros subsistemas, fortalecendo o crescimento econômico. Contudo, a esta estratégia global de recursos humanos para a saúde, Força de Trabalho 2030, tem a visão a acelerar o progresso em direção à cobertura universal da saúde e aos objetivos de desenvolvimento sustentável, garantindo acesso equitativo a profissionais de saúde em sistemas de saúde fortalecidos. Neste contexto, na 72ª Assembleia Mundial da Saúde, realizada em 2019, a OMS reconheceu que agentes comunitários de saúde fazem parte da força de trabalho interdisciplinar em muitos países. Eles desempenham papéis específicos na atenção primária à saúde e em funções essenciais de saúde pública. Refere-se que a força do trabalho em saúde é um dos 6 pilares de cada sistema para alcançar um nível de desenvolvimento sustentável. O secretário de Estado da cidade de Maputo apela a todos a dar o seu incondicional contributo no combate à erradicação da violência contra a mulher e a rapariga. Vicente Joaquim falava à margem dos 16 dias de ativismo contra os males praticados contra a mulher. Os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres é uma campanha anual e internacional que começa no dia 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, e vai até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Foi iniciada por ativistas no Instituto de Liderança Global das Mulheres em 1991 e continua a ser coordenada anualmente pelo Centro para a Liderança Global das Mulheres. É uma estratégia de mobilização de indivíduos e organizações em todo o mundo para o engajamento na prevenção e na eliminação da violência contra as mulheres e raparigas. Embora os nomes, horários e contextos possam diferir, mulheres e meninas sofrem universalmente estupro, violência sexual e abuso em tempos de paz ou guerra. Foi nesta senda que o secretário de Estado da cidade de Maputo, Vicente Joaquim, lançou um apelo a todos de forma a acabar de uma vez por todas com constantes violências nas mulheres e raparigas. O estigma contra as mulheres e as raparigas é um mal identificado
e que infelizmente persiste nas nossas comunidades. Daí que somos todos chamados a dar o nosso incondicional contributo no combate e erradicação da violência contra a mulher e a rapariga. Alguns governantes, comungando da ideia do secretário, ressaltam: decidimos estarmos todos juntos para ver se podemos fazer alguma coisa um pouco diferente que possa, de facto, eliminar uma vez por todas na nossa cidade a violência contra as mulheres e as raparigas. Refere-se que o número exato de estupros e agressões sexuais é notoriamente difícil de confirmar devido à impunidade frequente para os estupradores e o estigma em relação às sobreviventes e o silêncio. O diretor de marketing da TMT, Paulo Manhate, explica que as falhas do sinal da rede devem-se a vários fatores, desde os problemas da própria emissora televisiva até a fibra, avançando ainda que para o sinal entrar em conformidade deve-se limar todos estes fatores. O diretor falava numa entrevista exclusiva feita pela FTV para o programa Grande Reportagem desta semana. A televisão é um dos meios de comunicação mais privilegiados a nível das sociedades. As primeiras transmissões de televisão começaram a ser realizadas na década de 1930 em diferentes países da Europa e nos Estados Unidos da América. Em Moçambique, o primeiro lançamento do sinal ocorreu em 1979 em analógico. Com o passar do tempo, o cenário mudou. Moçambique migrou para a era digital. Mas, como diz o adágio, não há belo sem sinal, é que o sistema apresenta erros na transmissão. Então, a falha do sinal, na verdade, são vários motivos, não tem um motivo em concreto. Primeiro precisa entender o que acontece para o sinal chegar nas casas. Para o sinal chegar nas casas é um conjunto de fatores, ou seja, temos a própria provedora do próprio sinal, que é o produtor de conteúdo, ou seja, que é a televisão, a instituição de televisão, e nós temos a própria provedora que passa a fibra, passa o sinal para a fibra, e depois nós temos a própria empresa que vai fazer a plataforma funcionar. Estamos a falar das plataformas que nós já conhecemos. E essas plataformas também dependem da qualidade de sinal que o produtor de conteúdo manda a partir da fibra. Daí que o sinal chega a casa. Então não é um problema único, específico, que eu possa apontar e diga, não, realmente é por causa disso quando há falta de sinal. Muitas vezes a própria televisão, a própria emissora televisiva tem problemas com a fibra, a própria fibra não tem condições, às vezes o próprio fornecedor também não está em condições, então são vários pontos. O importante é saber que para que a pessoa tenha um sinal de qualidade em sua casa, esses 3 pontos têm que estar a trabalhar no seu funcionamento normal. Ou seja, a fibra tem que estar em ordem, o sinal tem que chegar na fibra com qualidade, para o sinal chegar na plataforma também com qualidade, e daí o provedor de casa começa a receber o sinal com qualidade. Por outro lado, algumas famílias de baixa renda queixam-se de custos que a era digital acarreta. Por exemplo, eu não trabalho. Para comprar comida em casa, primeiro tenho que pagar água, energia, depois a antena. Já é muito difícil. É muito difícil mesmo. Agora, para assistir, tenho que ter dinheiro. Tenho que ter dinheiro para assistir. Se não tem dinheiro, não vai assistir nada. Só vai assistir é o quê? É internacional. A vida está difícil. Não há como sair sem pagar, porque as pessoas que trabalham também têm que receber. Já se nós não pagarmos, como que aqueles ali que trabalham, como que vão receber? Não há como. Deveria ter um pouco, talvez, os canais que quando a pessoa não tem dinheiro para recarregar, pelo menos vai adiantando, assistir, sim. Não fechar todo os canais. Só sai TV, mas também não é sempre que sai. O diretor de marketing da TMT fala de vantagens da nova era. Do ponto de vista de gastos financeiros, eu acredito que nem tanto, porque olha só, se for a reparar, todos aqueles que não tinham um sinal digital em casa assistiam à televisão, mas não tinham a mesma qualidade para todos os canais. Estamos a falar de mais de 20, e para sintonizar todos os canais com uma boa qualidade é difícil. Segundo,
O nível de frequência também dos próprios canais, do ponto de vista dos provedores de sinal ou dos provedores de televisão, dos produtores de conteúdos, também fica complicado, porque é sabido a nível de muita gente que os canais, para chegar a casa, precisam ter um espaço nas frequências. Então, se já tem alguém que é responsável por garantir que esse espaço de frequência seja dado para esse canal levar um sinal de qualidade para casa, então a qualidade é boa. Agora, do ponto de vista de gastos financeiros, não é, porque o sinal de televisão digital continua a ser um sinal público. Então, como é um sinal público, a TMT garante que eles recebam o sinal grátis na sua casa. A única coisa que a pessoa precisa fazer é só pagar um descodificador. Esse descodificador é um aparelho, por isso que não é um objeto grátis, porque ele está a comprar um descodificador, como se estivesse a comprar um televisor. Todavia, tem que garantir que esse televisor seja compatível ao sistema digital que esse descodificador vai trazer. Estou a falar do ponto de vista de cabos que tem que ligar, do ponto de vista do sistema que a própria TV vai receber do próprio descodificador. Então, dentro desse sistema, a pessoa só precisa ter o descodificador em casa e ter acesso a todos os canais nacionais grátis, não precisa recarregar nada, e também tem acesso aos canais internacionais no mesmo descodificador, desde que pague o pacote do canal que ela precisa ver. Repara que agora a pessoa não precisa ter mais de um descodificador. No mesmo descodificador ele tem os canais nacionais e internacionais. Então, acredito que não é um investimento do ponto de vista muito alto, porque a pessoa não tem uma taxa mensal para pagar. A pessoa só tem que comprar o descodificador, daí já está. Então, do ponto de vista financeiro, não é um valor muito agressivo comparado ao número de vantagens que ele vai ter no número de canais e com um bom sinal de qualidade que vai ter em casa. Acompanhe o desenvolvimento desta notícia na grande reportagem desta semana. Nos últimos tempos, tem-se registrado no país o surgimento de órgãos de comunicação social. De acordo, sim, com o presidente do Missa Moçambique, Jeremias Langa, com a proliferação dos mídia, o jornalismo ganha um desafio de fazer pesquisas mais profundas e compilação de dados que comprovam a veracidade dos fatos. A proliferação dos meios de comunicação conduz o tema para como estão sendo utilizados esses meios pelos comunicadores. Hoje, predomina a ideia de que o fundamental é a integração dos diversos meios disponíveis na tentativa de conseguir a maior sinergia possível entre eles. O presidente do MISA Moçambique, Jeremias Langa, defende a ideia de que, com a proliferação dos mídia, o jornalismo ganha um desafio, que é o de fazer pesquisas mais aprofundadas e compilação de dados que comprovam a veracidade dos fatos. Ao trazer a notícia, num contexto de proliferação de notícias, quando nós vamos dar os nossos noticiários, não podemos ir dar a mesma coisa. Temos que aprofundar e trazer mais dados que possam fazer com que a pessoa diga, vale a pena eu sentar e assistir aos nossos noticiários. Portanto, a profissão do jornalista ela ganha um grande desafio nestas alturas com o desenvolvimento das redes sociais. Uma grande responsabilidade, porque deixamos de ser pessoas que só repassam informação para termos pessoas que pegam a informação, trabalham ela a fundo e trazem para o conhecimento dos cidadãos. Falando do papel da comunicação social no contexto dos direitos humanos, o presidente do MISA Moçambique acrescenta que, em princípio, todos nós, enquanto seres humanos, temos o dever de defender os direitos humanos. E, em particular, a comunicação social, por causa do seu papel formativo e pelo seu alcance, tem uma responsabilidade acrescida. Estes aspectos, ao lidar com os conteúdos, o cuidado que nós temos de ter com as pessoas é uma das formas de proteção dos direitos humanos. Porque aquela pessoa, imagina que ele vai ao julgamento, ele é absolvido. Mas nós já escrevemos que o João roubou, ele dilapidou os fundos públicos, como muitas vezes gostamos com aqueles títulos pomposos e tal. Esta é uma componente que eu queria deixar em particular, um alerta aos jornalistas, que quando falamos de direitos humanos, não falamos só de pessoas que são espancadas na rua e tudo isso, não. É o lado da dignidade, que é o lado mais forte, que é o lado mais impactante. E seguimos já a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas em Moçambique. Vamos se girar em torno da zona centro, norte e sul do país, de modo a fazer esta leitura, iniciando sim
com a região norte, onde Pemba registra uma máxima de 31, mínima de 24, Lixinga com 29 de máxima, mínima de 16 e Nampula com 38, mínima de 19. Sem previsão de chuva para esta região, céu pouco nublado, temperaturas consideravelmente estáveis e Lixinga será a mais fresca. Seguimos sim a zona centro, onde Quelimane observa uma máxima de 35, Beira com 30 de máxima, Chimoio com 31 de máxima e previsão de chuva em Tete, que tem como máxima 41 graus e céu muito nublado, fortes trovoadas para esta região. Damos sim continuidade para a zona sul do país, de modo a finalizar sim esta previsão de estado do tempo. Xai-Xai observa uma máxima de 26, mínima de 22. Inhambane com 28 de máxima, mínima de 22. E Maputo, com céu muito nublado, observa temperaturas baixas, com uma máxima de 24, mínima de 21. Foi esta então a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Vamos sim seguir a taxa de câmbio, de modo a observar as notas, ou melhor, moedas internacionais no que diz respeito à compra e venda. O dólar observa a compra de 63 meticais e 25 centavos e a venda a 64 meticais e 52 centavos. O rand observa a compra de 3 meticais e 71 centavos e a venda a 3 meticais e 80 centavos. O euro observa a compra de 66 meticais e 45 centavos e a venda a 67 meticais e 79 centavos. Libra, por fim, observa a compra de 77 meticais e 22 centavos e a venda de 78 meticais e 76 centavos. Foi esta então a atualização da taxa cambial. Vamos sim a uma curta e breve pausa. Regressamos dentro de instantes para dar continuidade com o essencial da informação. Continue conosco. Estamos sim de volta. Para si que acaba de se ligar à FTV, bem-vindo ao Telenotícias e damos sim continuidade com o essencial da informação com a seguinte nota. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, as pequenas e médias empresas são as que mais contribuem para o desenvolvimento econômico, contando atualmente com cerca de 23% do PIB. O trabalho feito pelas mulheres atualmente no mundo dos negócios é baseado nos desafios para combater a desigualdade de género, tendo como base as pequenas e médias empresas que surgem para impulsionar o desenvolvimento econômico. Segundo a vice-ministra da Indústria e Comércio, Ludovina Bernardo, para o mercado de negócios, as mulheres estão divididas em várias áreas de atividades, contribuindo assim para o crescimento do país. Criar as oportunidades e programas de apoio para alavancar as atividades econômicas que contribuem ao desenvolvimento econômico do nosso país, onde o nosso tecido empresarial, em cerca de 99%, é formado pelas micro e pequenas empresas, e um número significativo dessas pequenas e médias empresas são mulheres. E também vamos partilhar as oportunidades que nós temos de incrementar esses dados e transformarmos-nos não só em pequenas, médias empresas, mas em grandes empresas no nosso país e no nosso continente em geral.
Na ocasião, a vice-ministra exortou as mulheres para que transformem as PMEs, que correspondem um grande fator para a economia, em grandes empresas como forma de combater a pobreza. Estando igualmente em harmonia com os pilares da nossa estratégia de desenvolvimento das micro e pequenas empresas, de forma particular, no pilar da melhoria do ambiente de negócios, a promoção do acesso ao financiamento, a promoção do empreendedorismo, a capacitação empresarial, o apoio estratégico e, acima de tudo, a coordenação interinstitucional. Abordar sobre o papel da mulher empreendedora no contexto do desenvolvimento econômico e social é um desafio interessante, sobre o qual importa aqui tecer algumas considerações. Como já dizíamos anteriormente, o tecido empresarial nacional é atualmente constituído por um total de 49.734 micro e pequenas empresas, e essas contribuem com cerca de 23,4% do produto interno bruto, de acordo com os dados que o nosso Instituto Nacional de Estatística tem divulgado, isto no último censo realizado. Ludovina Bernardo falava à margem da Cimeira de Negócios de Mulher para Mulher. Moradores do bairro Alto Machixe pedem a intervenção da Idilidade para o tapamento da cratera que se encontra instalada naquele bairro. Segundo os mesmos, a cratera em causa alberga malfeitores e serpentes. É uma cratera enorme que está a tirar sono os moradores do bairro Alto Machixe. Segundo os mesmos, a cratera já começou a engolir algumas residências no bairro. E outro fato que está a preocupar aqueles moradores é que o lugar tornou-se parque de diversão para as crianças e os larápios aproveitam-se da situação para fazerem das suas. É perigo para as nossas crianças, porque brincam aqui, erosão, essas casas também estão a correr perigo. Aqui um dia chegar aí essas casas desabar mesmo. E as crianças brincam aqui? Brincam aqui, jogam bola, há pessoas que vêm treinar de manhã. Só estamos a ter medo das crianças entrar aí, se aleijar. Não, dizem que quem rouba depois vem se esconder aí, é verdade isso? Isso é verdade. Como é que fazem? Ou às vezes rouba, vai esconder aí, nós procuramos aqui na zona, não lhe encontrar. E depois de a gente voltarmos nas nossas casas, ele já consegue sair. Às vezes eu entro a assistir bola. Sim. Joga-se futebol aí? Sim. E você não tem medo? Não. Não tem medo? Não. Há outros que escalam lá, em cima lá, subirem, saírem assim. Segundo os moradores, a situação piora no tempo chuvoso. Nos tempos de chuva, né? Porque as crianças no tempo de chuva aproveitam subir lá em cima e depois caem para baixo. Isso é um perigo? Sim, é um perigo, um desperigo. Eu estou aqui há 7 anos, mas esta cova apanhei aqui mesmo, assim mesmo. Parece que já está a aproximar também. Aos 10 anos mesmo. As residências Estão acabando mesmo, porque antes nós entrávamos daqui assim, agora cada vez a cova está a lastrar, nós também estamos a afastar para ela. Situação complicada. É isso mesmo. E os moradores pedem a intervenção imediata a quem é de direito. E como morador, o que gostaria que fosse feito? Ser tampado mesmo, definitivamente, para não haver esse risco. Pelo menos dar um jeito, tentar tampar a cova. Porque os quintais já estão a entrar também na cova? Na cova, sim. Cada vez mais está a aumentar. Cresce assim a rivalidade entre a juventude do MDM e o OJM. A Força Jovem do Partido no Poder diz querer resgatar a cidade da Beira. No entanto, os seus iguais da oposição garantem não haver espaço para tal.
Tudo começou quando Silvio Levone, secretário-geral da OJM, deu a conhecer que a sua juventude fará de tudo para resgatar o município da Beira, governada por MDM aproximadamente há mais de 20 anos. Já vão-se lá 25 anos que não temos a cidade da Beira. É nosso desejo e é nossa obrigação recuperar o município da Beira. E estivemos aqui desde ontem a conversar com vários grupos sociais. Os jovens dizem-se que a gestão municipal na Beira é danosa. E como também podemos ver, algumas vias de acesso, tanto o sistema de drenagem não está em condições. Alguns bairros até agora, as chuvas pararam de cair em junho, mas temos zonas alagadas até agora. É inadmissível. Silvio foi mais longe ao afirmar que nos próximos pleitos eleitorais conta com a vitória. Nós hoje estamos preparados para trabalhar e dar vitória ao nosso partido nas eleições de 2023 na autarquia da cidade da Beira. E onde nós passamos, todas as pessoas cantam em cena, em DAO, a dizer nós queremos que recuperemos a cidade da Beira para a gestão da Frelimo, para a felicidade das pessoas, porque a Frelimo é o partido do povo. Face ao pronunciamento, a Liga da Juventude do Partido Movimento Democrático de Moçambique, representado por Renato Muelega, presidente da Liga da Juventude Nacional, disse que este é um sonho perdido. Eu penso que eles são livres de sonhar. É sempre bom sonhar, mas eu quero deixar claro, os beirenses não esqueceram. Eles mesmos costumam a cantar: não vamos esquecer o tempo que passou. Para dizer que os beirenses não vão esquecer aquilo que passaram com a governação da Frelimo. Os munícipes da Beira lembram-se como se fosse ontem o quanto era tratado os serviços municipais nos bairros. Aliás, quero vos lembrar, este governo da Frelimo foi capaz de retirar todas as sedes dos bairros da governação municipal e o MDM, por respeitar o povo, fez a reposição com o fundo dos municípios. Portanto, nós estamos comprometidos com os beirenses, nós estamos comprometidos com os serviços públicos e continuaremos. E estamos a chamar a atenção aos nossos munícipes que vale a pena continuar com o MDM, vale a pena carinhar o MDM, vale a pena carinhar o Dr. Albano Cariz, porque nós queremos continuar a produzir muito mais do que aquilo já foi feito até hoje. Por outro lado, Renato fez saber que o partido Frelimo não terá chance de vitória nas eleições das autarquias. Eu penso que está claro, a memória nos faz crer que vale a pena continuar com esta governação. Nós temos irmãos nossos neste país já estão arrependidos por terem dispensado o MDM. Os nossos irmãos de Nampula estão arrependidos hoje. Os nossos irmãos de Quilimane hoje estão arrependidos. Os nossos irmãos de Gurue hoje estão a chorar, a querer o MDM. Acredito que os beirenses não vão cometer este erro novamente. Os beirenses não vão cometer. Os beirenses continuarão a defender com unhas e garras a boa governação, porque o nosso compromisso é com o povo. E nós somos um governo de contas certas, não roubamos, não sentamos no banco do réu, porque aquilo que nós coletamos do povo, devolvemos ao povo através dos serviços. Importa referir que Renato falava à margem da marcha em celebração da boa governação da idilidade, enquanto que Silvio falava à margem da preparação das celebrações dos 47 anos da OJM. As imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV, Cidade da Beira. O escritor Mia Couto afirmou neste sábado na cidade da Beira que o conflito vivido em Cabo Delgado somente pode se travar pelo diálogo, pois muitas vidas estão a ser ceifadas e a insegurança paira naquele ponto do país. O escritor Mia Couto falava na cidade da Beira, capital da província de Sofala, durante o lançamento do livro intitulado O Caçador do Elefante Invisíveis. Mia disse que deve-se encontrar métodos viáveis para travar a insurgência em Cabo Delgado. Temos que encontrar um processo. É difícil porque esta guerra é um pouco diferente. Esta guerra não tem o rosto do outro lado, você não sabe quem está lá. Então, para falar-se com alguém, temos que saber quem está. Que é alguém que apareça a dizer, quero isto. O que é que esses querem, não é? Sabemos. Mas eu acho que existe da parte do Moçambique o discurso do governo moçambicano, acho que é um discurso positivo, dizendo, mesmo os que estiveram na guerra contra Moçambique, esses que estão no mato em Cabo Delgado, apareçam, a gente vai recebê-los, são nossos irmãos. Esta é a mensagem principal, não é? Podia ser uma coisa, não, se vocês aparecerem, vamos matar-vos. Claro que é preciso também matar, quando alguém me vem matar a mim, eu tenho que matar primeiro, mas a resposta verdadeira não pode ser militar. Qualquer guerra tem que acabar numa mesa de conversações em que as pessoas que andaram-se a matar têm que olhar nos olhos e dizer, eu sou uma pessoa, você também é uma pessoa, vamos falar como pessoas.
Desde 2017, a Zona Norte vem sendo assolada pelos insurgentes, criando mau convívio familiar, entre outros danos causados. O escritor também olha a realidade moçambicana focalizado nas mulheres. Existe uma guerra, não só em Moçambique, mas no mundo, uma guerra contra a mulher, por exemplo. Contra a mulher. No sentido de que essa mulher é violentada, digamos assim, é objeto daquilo que é discriminação, a exclusão, assédio sexual. Então, eu acho que é preciso pensarmos que as guerras não são só aquelas que usam armas, digamos assim. Há guerras feitas de uma maneira muito silenciosa e que excluem, por exemplo, as pessoas portadoras de deficiência e que, se calhar, de repente, quando damos conta que havia ali uma situação, é por via da violência. Isto é, aqueles que estavam a ser oprimidos só se exprimem quando já estão no seu limite, não é? Então, daí eu acho que é importante também Moçambique orgulhar-se de uma coisa. Nós fomos capazes de criar um processo de transição pacífica, de criação da paz, depois de 16 anos de guerra. Então houve esta situação de duas forças políticas que não conseguiam dialogar e que de repente, não foi tão de repente porque passou muito tempo, passaram muitas mortes, não era preciso chegarmos àquele ponto, mas o que foi feito depois eu acho que foi muito importante. Há países que não conseguiram fazer isto, há países que ficaram com marcas, com feridas que depois não se sararam mais. E portanto temos que ter orgulho. Eu quando viajo para fora de Moçambique, eu levo essa experiência, não só vou chorar por causa da guerra que nós tivemos, ou desta que estamos a ter, mas dizer, fomos capazes de ser construtores de um processo de paz que foi exemplar. As imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV, Cidade da Beira. Centenas de pessoas detidas durante e após as manifestações promovidas há mais de um mês pela oposição chadiana e em que oficialmente morreram 50 pessoas, serão assim julgadas na terça-feira, anunciou hoje a Procuradoria-Geral de N'Djamena. As audiências para começar a ouvir os 401 detidos decorrerão na prisão de alta segurança de Corotoro, no meio do deserto, a mais de 600 quilômetros a nordeste da capital. Em 20 de outubro, milhares de pessoas concentraram-se em vários pontos do país a pedido da oposição para protestos contra a manutenção no poder por mais de 2 anos do general Mahamat Idris Déby Itno. Proclamado chefe de Estado pelos militares em 20 de abril de 2021. O general Mahamat Idris Déby Itno foi proclamado presidente após o anúncio da morte do seu pai, o presidente Idris Déby Itno, morto quando combatia os rebeldes e após ter governado o Chad com mão de ferro por 30 anos. A oposição, organizações não governamentais, locais e internacionais, bem como parte da comunidade internacional, liderada pela União Europeia e pela União Africana, condenaram firmemente o uso excessivo de violência contra civis na repressão dos protestos. Até agora, as autoridades reconheceram apenas 50 mortes e tiros e mais de 300 feridos apenas no dia 20 de outubro, incluindo 10 mortos entre as forças policiais, mas a oposição e as ONG acreditam que o número é muito superior. As audiências serão realizadas de 29 de novembro a 4 de dezembro e permitirão o julgamento das 401 pessoas detidas em flagrante delito, disse o procurador de N'Djamena. Os detidos são acusados de vários delitos, incluindo reunião não autorizada, destruição de propriedade, incêndio criminoso, violência e agressão e perturbação da ordem pública, precisou o procurador citada pela AFP. O Parlamento Europeu condenou a violência de género, defendendo que esta deve ser classificada como crime da União Europeia e que a sua eliminação deve ser uma das suas maiores prioridades. A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Gêneros divulgou nesta sexta-feira um comunicado no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.
Robert Biedron, presidente desta comissão, insistiu na necessidade de pressionar a UE e os Estados-membros para que reconheçam a violência contra as mulheres como um crime da UE e para que seja incluído o direito ao aborto legal e seguro na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Biedron alertou que os direitos das mulheres estão sitiados, uma vez que a violência sexual e a violação são utilizados como arma de guerra, e denunciou que a mutilação genital feminina e outras práticas nocivas são perpetradas contra mulheres e raparigas devido ao seu género. O que coloca assim as suas vidas em perigo, condenou Biedron, citado no comunicado. Também sobre este tema, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, defendeu hoje que as mulheres devem ser protegidas, as leis devem ser promulgadas e os perpetradores devem ser levados à justiça, através de uma publicação na rede social Twitter. Ainda nesta terça-feira decorrerá uma audiência sobre o tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual no contexto da guerra da Rússia contra a Ucrânia. A Turquia garantiu que a Suécia e a Finlândia fizeram progressos para a adesão dos países nórdicos à NATO, de acordo com um comunicado conjunto divulgado após uma reunião em Estocolmo. Os três países congratularam-se na nota de imprensa com a intensificação da cooperação e com o progresso da Finlândia e da Suécia no respeito do memorando assinado à margem da Cimeira da Aliança Atlântica em Madrid em junho. A Suécia respeitou amplamente o memorando trilateral e está a caminhar para a NATO, salientou o chefe das negociações de adesão sueco Oskar Stenström numa publicação na rede social Twitter após a reunião. O encontro entre os três países tinha sido anunciado no início do mês pelo presidente turco Tayyip Erdogan. Com o início da invasão russa da Ucrânia, a Finlândia e a Suécia apresentaram uma proposta conjunta para ingressar na Aliança Atlântica em maio, abandonando décadas de não alinhamento militar. Esta adesão requer a aceitação por unanimidade dos 30 Estados-membros da NATO, que foi ratificado por todos, incluindo Portugal, com exceção da Turquia e da Hungria. Ankara acusa os dois países com maior veemência, a Suécia, de servirem de refúgio a militantes próximos do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, bem como de albergarem representantes das unidades de proteção do povo ativas na Síria, que a Turquia considera como organizações terroristas. O Parlamento sueco votou também na passada semana uma emenda à Constituição que permite à Suécia endurecer as leis contra o terrorismo, medida exigida pela Turquia. Já a Hungria adiou nesta quinta-feira a ratificação da adesão da Suécia e Finlândia para 2023. O Parlamento húngaro pronuncia-se-á sobre esta matéria, votando-a na sua primeira sessão do próximo ano. Em atualizações do Mundial do Qatar, a Tunísia perdeu por 1-0 diante da Austrália. Mais incidências por acompanhar-se nos blocos noticiosos da FTV. Foi um enorme prazer trabalhar para si. Temos um encontro marcado amanhã à mesma hora. Boa noite.